Lá em Isaías 58, está escrito assim, versículo 1. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a voz com uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Nós que somos cristãos, nós fomos chamados para falar a verdade do Senhor. E a verdade do Senhor é que Deus cura, Deus liberta, sabe? Deus salva e Deus leva para morar no céu. A questão, irmãos, é que quando um cristão é chamado para pregar o evangelho do Senhor, ele tem que falar a verdade. Aqui fala, clama em alta voz, não te detenhas. Não te detenha, para falar alto e não te deter. Por que eu estou falando isso? Nós, igreja, nós temos que pregar o Senhor. Nós tínhamos uma igreja, a nossa igreja, ela é dentro da Vila Aliança, Assembleia de Deus, Ministério Oliveira, lá dentro da Vila Aliança. E os vizinhos foram até a boca de fumo, era a boca de fumo, tem uma boca de fumo ali, e depois os coisas, tal, os vizinhos foram lá reclamar com o tráfico, para que nós viéssemos abaixar o som da igreja. E sabe o que aconteceu? Quando os bandidos vieram, o meu filho ouviu o que os bandidos tinham para dizer, e o meu filho falou assim, não se mete nisso não, rapaz, não se mete nisso não, não se mete nisso não, que isso é demônio. Isso aí é demônio. O demônio quer calar a igreja, o demônio quer fazer o povo, o demônio usa pessoas para calar, fechar a igreja, porque a palavra do Senhor, ela traz libertação. Jesus está voltando e naquele grande dia, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Mas infelizmente, alguns tarde demais. Quando Jesus aparecer no céu e a igreja começar a ser arrebatada, as pessoas começarem a desaparecer durante o arrebatamento, as coisas vão piorar, o governo vai piorar, o país vai se deteriorar mais, vai piorar. O crente que conhece a Bíblia sabe que tem que piorar. Tudo o que está acontecendo está escrito, está escrito. Então ele falando ali com os bandidos, né? Os bandidos saíram. Sabe o que aconteceu? Um monte de gente do tráfico começou a pedir oração, se converter. Era comum dentro da igreja os bandidos virem, os meninos do tráfico virem, pedir oração, orar, manifestar, cair, né? Porque quanto mais nós fazemos a vontade do diabo, mais ele tem acesso até que ele vem fazer morada dentro de nós. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. O nosso corpo, isso aqui, é como se fosse uma casa. Ou mora Deus ou mora o diabo, mas vazia a casa não fica. Porque a palavra de Deus fala que quando um demônio sai, né, ele vai ficar dando volta. Se a gente não botar Deus para morar dentro de nós, quando ele voltar e ver que a casa tá limpinha, porque Deus limpou, ele vai e traz mais 7. É aí que tem um demônio chamado legião, que conforme vai saindo e voltando, vai enchendo mais de demônios, né? E todos os macumbeiros, nós descobrimos que tinha uns macumbeiros fazendo lá uns trabalhinhos, umas macumba para fechar a igreja. Igreja, ela só fecha, irmão, por causa do pecado. A Assembleia de Deus, Ministério Oliveira, se levantou lá uma pastora com o espírito de Jezabel. Essa mulher levantou uma contenda, conseguiu fazer o meu filho se desentender comigo, se desentender com o padrasto. É assim que Satanás faz dentro das casas, dentro das famílias. Igreja significa família. E o meu filho começou a achar que essa mulher era da parte de Deus. E pediu, ele não nos expulsou da igreja não, irmão. Ele só pediu para que a gente ficasse aqui e deixou ela lá. Um mês depois a igreja estava fechada. Junto com ela, algumas irmãs, né? Algumas irmãs que estão passeando aí pela igreja com esse espírito de divisão, com esse espírito de contenda, estão sendo chamadas para pregar. Elas mandavam áudios para o Maranhão. Uma vez eu orando aqui no quarto, Deus falou para mim, todos que mandaram áudios para o Maranhão têm pacto com o fechamento da igreja. Então que hoje os joelhos dos que mandaram áudio para o Maranhão, que entraram com espírito de divisão, com espírito de contenda, venham colocar seus joelhos no chão e se converter, porque se morrer hoje de tarde, vai para o inferno. Se morrer amanhã, vai para o inferno. Então tem que se converter agora, tem que pedir perdão agora, porque a Assembleia de Deus Ministério Oliveira
Quando nós orávamos lá dentro, as pessoas, os meninos do radinho que fica na rua, manifestavam e nós tínhamos que atravessar a rua para colocar a mão nos meninos para expulsar demônio. Quando o rapaz lá no beco, o João, eu falei, João, nós estamos falando muito o nome desse rapaz, é sinal que é para orar. E nós abrimos a igreja, o meu marido sempre abriu a igreja, sempre fechou a igreja, sempre limpamos a igreja. A gente consegue entender que uma pessoa tem carinho e amor por Deus quando ela limpa a igreja, quando ela vê se está faltando copo, se está faltando água. É o dia de faxina, ela é a primeira a chegar, ela abre. Para que chave da igreja se não abre igreja? Não fecha igreja, não bota o lixo para fora. E o meu marido, ele abriu a igreja, eu falei uma vez só com ele abriu a igreja, ele começou a abrir um clamor e orar pela vida desse menino. E durante a consagração, a irmã desse menino veio e eu estava na porta, eu falei, o que houve? Meu irmão tá esquisito, meu irmão tá correndo igual uma serpente, igual uma cobra ali no corredor. E ele pediu para chamar o pastor João. E aí eu falei, o meu marido foi e falou, igreja, levanta a mão para lá. De dentro da igreja, nós oramos para o beco onde o menino morava. E quando chegamos lá, o menino já estava abaixado com as mãos para trás, ou seja, Deus já tinha amarrado o demônio que estava dentro dele. E nós colocamos a mão, meu marido começou a repreender e Deus falou algo no meu ouvido. E quando Deus falou algo no meu ouvido, eu botei a mão naquele menino e falei, Satanás, na palavra do Senhor está escrito, ai de quem tocar no ungido do Senhor. Ele é ungido do Senhor. Em nome de Jesus, sai. Na mesma hora, o rapaz voltou ao normal, ficou bem. Ele começou a chorar e falou, pastor João, eu ouvia o Senhor falar meu nome, eu ouvia. Isso é o que está acontecendo no mundo espiritual, ó. Enquanto as pessoas estão despercebidas, Satanás tem entrado dentro das casas, dentro de suas famílias, dentro de seus filhos, enquanto estão se preocupando em fazer abaixo-assinado para fechar a igreja, porque a moça lá dentro da Vila Aliança fez um abaixo-assinado, tá lá doente, o casamento desmoronado, a vida dela tá indo pro inferno. Quem vai começar a aceitar Jesus já rapidamente vai ser ela, porque com Deus não se brinca. A palavra de Deus fala, da mão do homem Deus tira, mas da mão de Deus quem vai tirar? Tá escrito. Sabe, irmãos, tá na hora de se converter. Tá na hora de aceitar Jesus. Ele pode voltar amanhã, e se ele voltar amanhã? Que coisa triste, né? Uma maior preocupação da minha mãe, quando eu era do mundo, a minha mãe falava assim, Márcia, como é que vai ser eu morando no céu e você sem estar lá? Mas hoje, por causa daqueles joelhos dobrados, eu tô aqui. Uma mãe, um pai que dobra o joelho. Deus só precisa de um para abrir a porta da casa. Lá em Apocalipse se fala, olha o que Deus fala, olha o que Jesus fala. O demônio é que entra e rouba, mas Jesus fala, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Olha que coisa linda. Jesus do lado de fora, batendo na porta e a gente querendo fechar a igreja. Né? Jesus batendo. Jesus podia entrar? Jesus atravessa a parede, Jesus é espírito, ele entra e sai, não há um lugar onde ele possa esconder o que ele está querendo dizer. É que ele quer entrar nas nossas casas, mas nós não temos abrido a porta. Mas aquele que abrir, ele vai entrar, vai comer conosco e vai fazer morada. E sabe o que significa? Significa que a partir de hoje, o Salmo 91, não adianta abrir a Bíblia não, irmão. Conheço um monte de gente que ajudou a fechar a igreja e põe no status Salmo 91. Não adianta não. A palavra ela é morta. Ela só gera vida se tiver unção. Acabou? Amém.